Com certeza Deus já falou ao coração do nosso querido pastor Quino, e nós aqui só iremos beber, né, dessa palavra. Pai, obrigada porque tu tens usado a vida do pastor Quino para estar aqui conosco, compartilhando as experiências maravilhosas que ele tem contigo e através da palavra. Prepara os nossos corações, os nossos ouvidos, as nossas mentes, e que nós possamos realmente estar atentos à tua palavra que estará sendo ministrada através do pastor Quino. Amém. Bom dia, que a graça e a paz de Jesus estejam conosco hoje e sempre. Mas que bonito escutarmos o grupo florescer, nos brindando com uma música coral, na qual podemos escutar a harmonia entre vozes. Escutei um contralto aqui, não sei se era Marluce. Não, havia alguém aí num contralto. Dani Azevedo, cantando Nani Azevedo, não é? E esta é uma boa tradição batista que nós podemos resgatar. Eu acolhi a canção que vocês nos apresentaram hoje como um convite a que nós aprofundemos e ampliemos essa vocação tão bonita para o canto coral e, quem sabe, também bebamos um pouco da tradição batista negra, os spirituals, que cantam aquelas canções maravilhosas de liberdade, de sonho, rasgando o tempo para que algo novo floresça no grupo Florescer, que nos faz florescer sempre. A alegria de voltar à Igreja Batista do Pinheiro é sempre muito profunda. É uma caminhada que já se aproxima de uma década já. Conheci pastora Odja assim que fui consagrado ao ministério pastoral. E logo depois, meses depois, estava aqui com vocês. Depois me tornei membro da igreja e sigo nesta grande comunhão Igreja Batista do Pinheiro. Haja vista que a Igreja Batista do Pinheiro é muito mais ampla do que as pessoas que se reúnem aqui, há pessoas que nos acompanham virtualmente, mas também a comunhão IBP inclui todas as pessoas que estão sonhando com um mundo mais bonito para todo mundo. Um mundo que substitua o grito pelo acalanto, as pedreiras pelos jardins. Um mundo que seja abraço, que seja colo, que seja riso, que seja ternura desmedida. Agradeço profundamente pela acolhida que nos vem sendo dada desde antes de iniciarmos o percurso de Caruaru até aqui, com as mensagens, os telefonemas, para saber sobre aquilo de que necessitávamos para que o percurso fosse o mais aprazível possível. Ross nos recebeu à porta da casa de Pastor Wellington com as chaves e pão. Um pão que eu não conhecia e que é saborosíssimo. Hoje, inclusive, ele substituiu, Ross, o cuscuz. Saborosíssimo. À noite, nós pudemos provar a culinária desta cidade, com Solimar, Mariana, Lau, quem mais? Exato. Sim, enfim. Minha cabeça já não é a de antes. E hoje estamos por conta de Eliane, de Marluce e, sobretudo, estamos envolvidas e envolvidos neste vento, nesta ventania, que a tradição hebraica chama de ruach, que depois nós fomos traduzindo como pneumatos, depois como espíritos, até que em português espírito. É a ventania que sai de dentro de Deus
e nos atravessa, nos abraça, nos acaricia e vai nos soprando caminhos, vai nos dando a escutar o seu som, a sua sinfonia, a sua música, e nós vamos discernindo por onde passar, onde colocar os nossos pés. Nós estamos aqui porque um dia alguém nos falou de um homem que viveu entre os pobres como pobre, um homem que na sua simplicidade reuniu pessoas ao redor de um sonho. Este homem se chama Jesus. Não o Jesus de Jerusalém, que seria o Jesus de Brasília hoje, da grande capital sociopolítico-religiosa. Não. É o Jesus de Nazaré, o Jesus da favela, o Jesus excluído, pertencendo a um povo que não era nada aos olhos do poder hegemônico. E este Jesus foi desafiando teologias, ou seja, foi desafiando aquilo que se dizia sobre Deus. Esse Jesus foi desafiando eclesiologias, como se dizia que o povo deveria se reunir ao redor de Deus e da fé. Foi desafiando reis, governadores, a ponto de chamar Herodes de aquela raposa. Digam àquela raposa que eu estou subindo para Jerusalém. E o Evangelho de Mateus, que temos escutado neste ano, e nós lemos agora há pouco, é um evangelho que poderia, de um modo geral, ser dividido em duas grandes partes. Na primeira parte, até o capítulo 19, mais ou menos, Jesus está ali na Galileia, periferia. E depois Jesus começa a subir para Jerusalém. Jerusalém está num alto. E Jesus desenvolve o seu ministério ali na Galileia, junto aos pobres, distante do templo, e depois começa a subir. E essa subida levará Jesus a duas experiências profundas. A primeira é a confrontação direta das autoridades religiosas. E a segunda experiência é a experiência de prisão, tortura e assassinato na cruz. O evangelho que nós escutamos hoje se passa ainda ali, ao redor da Galileia. E eu gostaria de tecer algumas considerações a partir de como este evangelho me toca. E partilhá-las com vocês nesta manhã. É importante sempre nos recordarmos de que há várias formas de conhecer. Mais importante do que nos perguntarmos pelo que conhecemos é como conhecemos o que conhecemos. Nós estamos acostumados, na infância, a conhecer por observação, por escuta, vamos dizer assim, por experiência. Como é que estas duas crianças que estavam aqui hoje aprenderam a falar? Estudando gramática? Não. Escutando os falares. Tentando falar, tentando se comunicar. É a forma primária de aprendizado, por experiência. Depois, na escola, nós começamos a aprender por meio de técnicas. Vamos aprendendo o que é um verbo, o que é um sujeito, o que é um predicado, etc. E mais adiante nós começamos a aprender por meio de conceitos. O que é família? E nos dão um conceito, geralmente um conceito muito estreito. Um conceito deplorável, mas nos dão conceitos. O que é o Estado? O que é uma nação? O que é um casamento? O que é uma igreja? Vamos aprendendo por conceitos. E é uma forma de aprendizado que tem seus alcances e, obviamente, suas limitações. Agora, quando nós estamos diante do Evangelho, nós estamos aprendendo por meio de quê?
Estamos aprendendo por meio de narrativas que incluem discursos. O que nós vimos agora foi basicamente uma narrativa. Mas se nós estivéssemos escutando as bem-aventuranças, bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus, ali nós estaríamos diante de um discurso. Nos evangelhos, narrativas e discursos se misturam, se mesclam. Mas o texto que escutamos hoje é, sobretudo, uma narrativa. E as narrativas, sejam elas quais forem, nos ensinam de um modo totalmente diferente do modo do conceito e da técnica. Porque as narrativas nos convidam a um adentramento. Nós temos que olhar a narrativa, e escutar a narrativa, e viver a narrativa, e conhecer o que a narrativa nos está dando a partir de imagens. Quem aqui assiste ou já assistiu novelas? O Rei do Gado foi a minha última. Mas filmes, acho que assistimos com mais frequência. Pois bem, são narrativas visuais. Nós temos não só o som e o texto que é falado, mas nós temos as imagens. Não nos esqueçamos, porém, de que aqui também nós temos imagens. A diferença é que as imagens da narrativa que escutamos hoje e que costumamos escutar, essas imagens não estão projetadas visualmente, mas elas estão no texto e se desenham em nossas mentes e alcançam a inteireza de nossos corpos. Pois bem, para que nós aprendamos por meio das narrativas, nós precisamos imaginá-las sendo encenadas. Se nós não as imaginamos sendo encenadas, nós não aprendemos o que as narrativas têm a nos dar. Lembrando que as narrativas nunca têm apenas um ensinamento. As narrativas sempre têm uma pluralidade infinita de sabedoria, porque as narrativas são ambíguas. Elas sempre podem ser vistas a partir de mais um ponto de vista. Poderíamos dizer mais, não são apenas ambíguas, elas são plurivalentes, plurissignificativas. De modo que, em cada tempo e em cada contexto, nós podemos escolher algo novo das narrativas. Não precisamos de nenhuma teoria complexa para compreender este aspecto das narrativas. Basta que nós pensemos em nossa vida. A compreensão que Marluce tinha sobre si mesma aos 12 anos, sobre acontecimentos que se deram quando você tinha 6 anos, certamente não são as mesmas compreensões que você tem desses mesmos acontecimentos hoje. Não é verdade? Se nós vamos reinterpretando, descobrindo novas camadas de significado, da narrativa de nossa própria vida, imagine de narrativas tão antigas. As pessoas que leram este evangelho no século I não o compreenderam melhor do que nós hoje. Quanto maior a distância da narrativa, maiores as possibilidades de compreender a narrativa. A distância é positiva, porque as narrativas são como cebolas, e cada tempo pode tirar uma camada da cebola. E o que seria o fim da cebola? Nós mesmos e mesmas. O fim da narrativa é a narrativa da nossa própria vida. Esta narrativa nos coloca várias perguntas. Mas a pergunta que eu colho desta narrativa hoje e que coloco para vocês é: o que é uma grande fé? Essa narrativa me pergunta: o que é uma grande fé? Afinal de contas, nós vimos que no final da narrativa, Jesus diz: mulher, grande é a tua fé. E no mesmo momento, sua filha ficou curada. É a frase final.
E o que se conta antes me parece ser uma maneira narrativa de dizer o que é uma grande fé. Ao invés de apresentar um conceito, apresenta-se uma narrativa. É o jeito daquele povo antigo falar do mundo e de si. Mas para que nós o percebamos com clareza, precisamos, quem sabe, pensar, imaginar um diretor de cinema que tem aquilo, gravando, tá, corta, tá, sabe? As cenas. Porque nós vimos a narrativa toda. Mas se nós formos cortando as cenas, as partes da novela, ou os capítulos do livro, nós vamos experimentar o efeito de suspense que a narrativa conta. Afinal de contas, os evangelhos, antes de virem a ser escritos, eram contados. E quem contava, com toda certeza, fazia pausas. E apareceu uma mulher gritando. E todo mundo. E então? Quem era? O que é que ela estava gritando? Então vamos fazer hoje esse exercício. Gravando, corta. Sempre que eu cortar, eu vou comentar ligeiramente. Pode ser assim? Pois bem. Vamos lá. Gravando. Jesus partiu dali e se retirou para a região de Tiro e Sidom. Corta. Primeira parte. Jesus partindo. Dali. Dali de onde? Jesus estava, nós vemos no capítulo anterior, tá? Jesus estava ali ao redor do lago da Galileia, que é também chamado de Mar da Galileia, mas era um lago. E Jesus parte dali para a região de Tiro e Sidom, cidades pertencentes já à região da Fenícia, uma região pagã, ou seja, não judaica, ali à beira do mar Mediterrâneo. Jesus parte. Então a narrativa começa com um movimento. O filme, a novela. Jesus partindo dali. Gravando. Então, daquele território, saiu uma mulher cananeia e começou a gritar. Corta. O verbo que é traduzido como saiu pode também ser traduzido do grego como apareceu. Ele está ali, naquela região, e aparece uma mulher cananeia gritando. É uma cena muito forte. A maneira como essa mulher aparece dá a ideia do inesperado. Ela não era esperada. Era improvável que dali aparecesse uma mulher. Uma mulher cananeia. E ainda mais uma mulher que estivesse gritando. Não é tão certo que Jesus estivesse em Tiro e Sidom. O texto pode nos fazer pensar que Jesus estivesse nas cercanias, mais ou menos na fronteira. Jesus não estava indo para Tiro e Sidom. Jesus provavelmente estava passando por ali, casualmente, por uma necessidade. Afinal de contas, os judeus evitavam estar em território que não fosse território judaico. De repente, essa mulher cananeia aparece gritando. Aqui nesse texto, cananeia não é um gentílico. Não significa dizer que ela é alagoana, que ela é de Canaã. Não é isso. Cananeia aqui é uma maneira de dizer que esta mulher pertencia à lista dos inimigos históricos do povo de Israel. É uma cananeia. Afinal de contas, nós nos recordamos que o povo que é libertado do Egito vai para a terra de Canaã. Quem vive em Canaã é cananeu ou cananeia. E os cananeus eram inimigos do povo de Israel. Será? Ou será que o povo de Israel era inimigo do povo cananeu? Quem foi que chegou a Canaã matando gente para ocupar a terra? Para invadir, nesse caso. Foi o povo de Israel. O povo sai do Egito, vai para uma terra prometida, uma terra ocupada por vários povos.
e sobretudo pelo povo cananeu, e começa a matar a gente para ocupar a terra, com uma desculpa divina. Então esse povo que havia sofrido um genocídio perpetrado por Israel, ainda entra para a história como inimigo do povo de Israel. Esta questão vem se colocando continuamente. Continuamente. Como se o povo da faixa de Gaza fosse inimigo do povo de Israel. Aquele que estira o pé e esmaga, diz: este que eu esmago é meu inimigo. Vamos vendo como é que essa lógica vai se construindo e como é que isto vai se dar. Gravando. A mulher que aparece gritando diz: tem compaixão de mim, Senhor, filho de Davi. Corta. Ora, a mulher pede compaixão por si mesma, não é isso? Tem compaixão de mim, Senhor, filho de Davi. Na continuação da novela, o que é que nós esperamos? Que ela diga a razão pela qual Jesus deveria ter compaixão dela. Tem compaixão de mim, Senhor, filho de Davi. Eu estou enferma. Eu estou necessitada de uma orientação. Afinal de contas, é um mim que aparece. Porém, a mulher cananeia, e a partir de agora eu começo a chamá-la de a mulher dita inimiga. Não a mulher inimiga, a mulher dita inimiga. Essa mulher dita inimiga pede compaixão. Compaixão que pode ser lida em duas acepções. Primeiro, a compaixão como um modo de pedir. Ou seja, ela não pede com altivez ou com indiferença. Ela pede com paixão. Com paixão. Lembrando que o significado romântico da palavra paixão é enamoramento. Mas esta palavra, na sua acepção primeira, significa sofrimento, padecimento. Por isso falamos na paixão de Cristo. É o sofrimento de Cristo. Esta mulher, portanto, ela pede num estado de compaixão. Ela pede estando em sofrimento. Mas também compaixão como um objeto. Ou seja, ela pede que Jesus tenha compaixão para com ela. Nós víamos no domingo anterior ao passado que Herodes tinha paixão. Herodes sofria, mas Herodes não tinha compaixão. Herodes sofria, mas não era capaz de sentir a dor do outro. Ele sentia dor perante o outro, mas não sentia a dor do outro. Lembremos-nos que Jesus há pouco tivera compaixão das multidões. Recordam-se? Jesus partilhando o pão, porque a multidão estava faminta. Jesus havia tido compaixão. E a mulher dita inimiga pede a Jesus, agora, que ele faça o mesmo que havia feito anteriormente. Que assim como ele havia tido compaixão da multidão famélica, desgarrada e enferma, que ele também agora tivesse compaixão para com ela. É como se a mulher dissesse assim: vamos, Jesus, por favor, continua sendo tu mesmo. Mas não sei se a mulher apenas pede. Não é certo que a mulher apenas esteja pedindo. A mulher grita. Quem grita não está apenas pedindo, está interpelando, está quase que exigindo. A mulher está dizendo: eu estou aqui e tu és responsável por mim. Faz alguma coisa. A presença do outro diante de nós muitas vezes é um grito. É um grito que pede não apenas paixão,
mas compaixão. Não é apenas um coitado, coitada, mas a dor do outro que me atravessa e faz com que eu me sinta uma continuação do outro, ou que o outro seja uma continuação de mim, que está em sofrimento e perante a qual eu preciso me posicionar. O outro existe quando me afeta. Se não me afeta, não é outro. É apenas uma coisa. Gravando. Minha filha é terrivelmente atormentada por um demônio. Corta. Que estranho. Ela diz: tem compaixão de mim. Mas fala de uma filha. Ela não diz: eu estou terrivelmente atormentada por um demônio. É a minha filha que está terrivelmente atormentada por um demônio. É algo que tira o leitor e a leitora dos trilhos, se nós vamos lendo a narrativa em partes. A mulher diz: tem compaixão de mim, e, no entanto, o problema dizia respeito à sua filha. A filha da mulher é que precisa de socorro. Um demônio a atormenta terrivelmente. E algo se torna claro aqui. Essa mulher se vale de uma fina estratégia de linguagem, que poderíamos chamar de uma finíssima estratégia retórica, para estabelecer uma relação com Jesus. Observem que ela diz: filho de Davi, tem compaixão de mim. Esta narrativa aparece em Marcos 7. E em Marcos capítulo 7, a mulher não chama Jesus de filho de Davi. Não chama. Em Mateus, sim. E aqui nós vemos que é uma estratégia. Ela tenta consternar Jesus. Tenta torná-lo sensível. Como se ela dissesse: tu que és filho, recorda-te, ou fica sabendo agora, que eu tenho uma filha que está padecendo terrivelmente sob o poder de um demônio. Ora, nós poderíamos formular assim, que a mulher aqui está fiando. Sabe a fiandeira que toma fios? Ela está fiando a palavra para construir um fio que prenda Jesus ao dilema que ela estava vivendo. A linguagem comparece aqui como uma possibilidade de estabelecer algum grau de empatia, como a possibilidade de fazer com que ela, a mulher, não fosse apenas uma coisa diante de Jesus, mas fosse uma verdadeiramente outra. Gravando. Jesus não responde nada. Corta. Jesus não responde nada? Como assim? Por quê? Jesus está assustado? Está estupefacto? Está absorto? Está compadecido? Será? Ou este silêncio de Jesus, será que é o mesmo silêncio que ele havia tido diante daquela mulher que foi apanhada, entendam aqui, apanhada em adultério? Recordam-se? Chegam com a mulher e diz: ela foi apanhada em adultério, jogam-na diante de Jesus com pedras nas mãos para apedrejá-la, e Jesus olha para as pessoas presentes, para a mulher, e volta a curvar a cabeça e começa a escrever no chão. O que é uma clara analogia ao que nós lemos em Êxodo. Em Êxodo se diz que Moisés desce o Monte Sinai com as tábuas nas quais Deus, com o seu dedo, havia escrito os 10 mandamentos. E Jesus está escrevendo na areia. Vejam a diferença. Escrever na pedra, aquilo que é fixo,
que é para ser seguido à risca, e aquilo que é na areia, que o vento, arruar, apaga, e é preciso escrever de novo. Será que é este o silêncio de Jesus? O silêncio de quem está tão atravessado por misericórdia, que se cala diante do espetáculo do mal, ou da cena da dor, para depois tomar uma posição salvadora, libertadora, redentora? Será? Veremos. Gravando. Os discípulos se aproximam de Jesus e lhe pedem que atenda a mulher. Ela continuava gritando atrás dos discípulos, o que dá a ideia de que os discípulos estavam em movimento e ela estava atrás, gritando. E isto os incomodava. Jesus, então, quebra o silêncio. O que Jesus dirá? Não diz nada sobre a mulher dita inimiga. Ele não diz nada sobre ela. Ele diz apenas sobre si mesmo. No lugar de um ela ou um tu, escutamos um eu. Jesus diz: eu fui enviado somente para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Corta. Jesus não quer se implicar, se envolver na situação. Não quer. Ele mantém a mulher na posição ainda de coisa aqui. Eu não tenho nada que ver contigo. É como se ele dissesse: eu fui enviado somente, exclusivamente, para as ovelhas desgarradas da casa de Israel, ou seja, para o povo judeu. Ora, ao dizer eu, Jesus apresenta este seu eu como um eu subordinado a uma missão restritiva, uma missão exclusivista, que se dirigia, como dizíamos anteriormente, à casa de Israel. E ponto final. O que está para além da casa de Israel não me importa. Não diz respeito a mim. É o que Jesus está dizendo. Ora, o que nós vemos é que Jesus aqui dependura sua responsabilidade em um cabide metafísico. Não, eu não tenho nada a ver com você. Porque o divino, Deus, o Pai, ele me enviou com uma missão restrita, pontual, exclusiva, com um objetivo muito claro, e você não está incluída nesse objetivo. E a culpa não é minha. Eu lavo minhas mãos. Isso diz respeito a quem me enviou e para que me enviou. Ora, o comportamento de Jesus aqui é um comportamento análogo à postura de muitas pessoas hoje, que insistem em apresentar um eu subordinado a algo. É porque meu pai quer assim. Você não entende. É porque se eu for solidário com tais e tais pessoas, eu vou passar por situações difíceis. Então, assim, eu sou até amigo de certas pessoas, mas no privado. Em público, não. Isto eu não direi. Eu vou usar uma linguagem subliminar, de modo que eu seja acolhido no palácio e na senzala. É porque Deus quer assim. Não, eu estou aqui sofrendo, mas Deus pediu paciência. Sim, mas e você? E sua responsabilidade? É você que acredita ou não acredita? Jesus aqui não quer se implicar. E esta postura de Jesus é uma postura repudiável. É inaceitável. Porque sua posição é xenofóbica. Ele
se fecha para a mulher, dizendo que não havia sido enviado para nenhuma etnia além da etnia de Israel. Mas antes de tudo, a posição de Jesus é incompassiva, ou seja, sem paixão, sem compaixão. Ele é incompassivo, é sem paixão. Gravando. A câmera volta a focalizar a mulher. Ela se aproxima, prestemos atenção nos verbos, ela se aproxima de Jesus, prostra-se diante dele e diz: Senhor, socorre-me. Ela não repete, Senhor, filho de Davi. Ela já viu que esta palavra não era suficientemente forte para comover Jesus. A condição de filho que Jesus experimentava, filho de Deus, filho de José, não fazia com que ele se sensibilizasse perante uma mãe que clamava por sua filha. Então a mulher tira a palavra filha do meio, mas mantém a palavra principal, socorre-me. Socorre-me. E mais uma vez volta a aparecer o me. Ao invés de socorre-a, socorre-me. Há algo de muito sutil que está sendo construído nessa narrativa. Muito sutil. Então corta. Comento. Observemos os verbos. Retomando os verbos do início. A mulher que aparece ou surge, uma mulher que grita, uma mulher que se aproxima, que se prostra, e uma mulher que diz, é uma mulher que fala. Observemos também a insistência da mulher, e aqui está algo muito importante. Sua insistência de se confundir, ou seja, cofundir, de se fundir, de se tornar uma só coisa, um só ser com sua filha. Ao dizer socorre-me, ela diz socorre-me com o sentido de socorre-a. Como se em seu eu de mãe estivesse presente plenamente o tu da filha. Gravando. Jesus responde à mulher. Agora ele responde. Jesus diz à mulher que não é certo tirar o pão dos filhos para dá-lo aos cachorrinhos. A reação da mulher dita inimiga é imediata. Abro aspas. É verdade, Senhor. É verdade. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus senhores. Corta. Bom, é profundamente constrangedor para nós encontrar Jesus invulnerável a uma dor de uma mulher. Antes de tudo, é constrangedor encontrá-lo invulnerável a uma dor, seja ela qual for. Depois há uma dor humana. Mais ainda a dor de uma mulher. E ainda mais a dor de uma mãe que clama por uma filha que estava sob o poder do demônio. Mas a invulnerabilidade de Jesus começa agora a transformar-se em vulnerabilidade. Ele começa a experimentar algum grau de sensibilidade. O começo dessa transformação, da transformação dessa invulnerabilidade em vulnerabilidade, se dá quando Jesus entra na trama de linguagem, vamos dizer, na teia. Imaginem uma teia de aranha. Quando Jesus começa a entrar na teia de linguagem construída por essa mulher. Ora, no momento em que Jesus responde à mulher, o contato está estabelecido.
mesmo que seja para reprimi-la com palavras, mas agora não é mais possível a indiferença. Ele entrou no diálogo. E quando nós entramos no diálogo, nós estamos vulneráveis, queiramos ou não. Ainda que essa vulnerabilidade não esteja em um grau buscado, mas há alguma vulnerabilidade. Disto nós já colhemos algo para nós sobre as razões pelas quais as pessoas em nosso tempo têm se negado ao diálogo. Não querem experimentar sua própria vulnerabilidade. Não querem experimentar a relatividade de seus conceitos, de suas visões de mundo. Preferem se fechar. Não querem dialogar, porque o diálogo levanta uma pergunta para a qual não é possível jamais dar uma única resposta. O diálogo é sempre uma interrogação para a qual nós damos respostas parciais, que precisam de complementos posteriores e que jamais, em nenhuma situação, podem complementar-se plenamente. O diálogo é, portanto, a experiência de estar diante do não saber, e de um não saber que não pode ser banido em sua totalidade. A ausência do diálogo ou o fechamento ao diálogo é o oposto. É a opção por viver a ilusão do conhecimento pleno. Tão logo Jesus entra no diálogo, sua firme indiferença se vê estremecida. Jesus sofre um pequeno terremoto em sua vida. Socorrer uma mulher em seu clamor por uma filha opressa era para Jesus o mesmo que tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Hoje nós o fazemos com naturalidade. Minha irmã Caizinha come com os gatos no colo, partilhando da mesma mesa. Porém, noutra época, isto era impensável. Lembremos-nos que se a consciência da dignidade dos outros animais ainda é algo ínfimo que precisa avançar muito, imaginemos a consciência dessa dignidade há 2000 anos atrás. Era quase zero. O animal era um ser qualquer. E Jesus diz, não, socorrer a ti e a tua filha é como tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Ora, a mulher, curiosamente, diz, é verdade. É verdade. Eu sei que é verdade. Mas essa mulher é muito estrategista. Ela acolhe o que Jesus está dizendo. Ela entra em concordância com Jesus. Mas essa concordância é uma técnica retórica, quando nós aderimos à ideia de alguém para depois desmanchá-la. Sim, eu concordo com você. Eu já dei um exemplo aqui várias vezes e vou repeti-lo porque ele me parece muito ilustrativo. O pastor Merval Rosa, do Seminário Batista, já falecido, estava numa mesa de debate e ele era muito odiado por ser uma pessoa aberta e crítica. E de repente um pastor fundamentalista pede a palavra e pergunta ao pastor Merval: Pastor Merval, você como pastor batista, como professor do seminário, como professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, como doutor em psicologia por uma universidade estadunidense, você acredita na Bíblia de capa a capa? E o pastor Merval diz, meu irmão, muito obrigado por sua pergunta. Eu quero dizer a meu irmão que eu não só acredito na Bíblia de capa a capa, mas como eu acredito na Bíblia antes da capa e depois da capa. Para mim é fenomenal o que o pastor Merval diz. Porque nós podemos, em outro momento, colher a densidade teológico, pastoral, eclesial, social do que ele diz. Por exemplo, se eu creio antes da capa e depois da capa, é porque eu situo a Bíblia na vida, que é muito mais ampla. Mas também porque Jesus não cabe na Bíblia.
Porque a Bíblia é uma linguagem para dizer o indizível. Enfim, há muito no que o professor Merval disse, mas o que quero colher hoje é o fato de que o professor Merval, ele adere, ele tem simpatia para com o seu opositor, para depois usar a colocação do opositor contra o próprio opositor. E com humor e leveza. Esta mulher está fazendo algo semelhante. Ela não tarda em avessar, colocar pelo avesso as palavras de Jesus, quando ela diz que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Sim, é verdade, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. E aqui eu destaco 2 pontos. O primeiro é que reaparece a palavra filho na boca de Jesus, quando ele diz que não é certo tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E depois a mulher retoma a palavra cachorrinho, dita por Jesus, e aproxima uma palavra da ideia de filho, quando diz que os cachorrinhos comem da mesa dos senhores. E os senhores têm filhos. Mas os senhores podem partilhar um pouco dessa comida com os cachorrinhos. Jesus já havia dito em Mateus capítulo 7, versículo 6, não deis aos cães o que é sagrado. Nós vamos vendo que esta palavra, cachorro ou cão, era realmente uma palavra geral para falar das pessoas indignas do bem. O segundo aspecto é que o acordo da mulher com a expressão é verdade, Senhor, é verdade, esse jeito é de uma inteligência absurda. A tática da mulher é das mais expressivas de todo o Novo Testamento. E isso se torna mais claro quando nós vamos vendo que após esse é verdade, Senhor, a mulher encontra uma maneira de continuar descontinuando. Ao dizer que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. E ao dizê-lo, a mulher dita inimiga está como que dizendo: ora, se somos cachorras e os cachorros comem das migalhas que caem das mesas de seus senhores, por que é que tu estás negando as migalhas de que nós necessitamos? O que eu estou te pedindo é uma migalha, é pouco. Então, se somos cachorras, trata-nos como cachorras, porque tu nos estás dando um tratamento inferior àquele que os senhores dão para seus cães. Ora, ao invés de lutar contra essa nomeação insultuosa de cachorrinhas, a mulher toma essa nomeação insultuosa e transforma num critério de dignidade que obriga Jesus a tomar uma posição. A mulher avessa as palavras de Jesus e usa-as contra o próprio Jesus. Se minha filha e eu somos cachorras, tu tens responsabilidade para conosco e também para com a nossa dor. Afinal de contas, os senhores dos cães são responsáveis pelos cães. Nós vemos isto na história. Vemos como as pessoas ou grupos poderosos querem ser donos da língua portuguesa, mas não são donos da língua portuguesa. Nós o sabemos. Coletivos têm se apropriado de palavras e dado a estas palavras significados outros. Nós vemos isto em várias situações, vemos a força poderosa disso.
Vocês devem estar agora pensando, eu imagino, em vários desses exemplos, né? Nós temos, por exemplo, eu não sei se a marcha ou coletivo, mas as mulheres que eram chamadas de um nome com tom pejorativo, tomaram para si e disse, não, pois nós somos estas e temos orgulho de sê-lo contra vocês. Então, vamos vendo como é que apropriações novas dos conceitos e das palavras podem empoderar os coletivos que estão sendo oprimidos pela linguagem. Gravando. Última cena. Jesus reage imediatamente. Ele diz à mulher: mulher, grande é a tua fé. Seja-te feito conforme queres. E naquele momento sua filha ficou curada. Corta. Acabou a novela. Grande é a tua fé. Seja-te feito conforme queres. Jesus não está dizendo, seja-te feito conforme eu quero. Ou eu vou então abrir uma exceção. Não, seja-te feito conforme tu queres. Tua vontade tem o direito de prevalecer. Jesus reconhece o desejo da mulher e assume que esse desejo deve ser realizado. E naquele momento sua filha ficou curada. Ora, anteriormente, ainda no capítulo 15, Jesus havia perguntado assim aos escribas e fariseus. Escribas eram os mestres da lei e os fariseus eram os piedosos, eram os que não eram escribas, mas seguiam os escribas. Abro aspas. E vós, por que violais o mandamento de Deus em nome de vossa tradição? Fecha aspas. Jesus estava fazendo uma distinção entre o mandamento de Deus e a tradição, ou seja, o que Deus diz, o que Deus pede, e aquilo que nós vamos construindo de hábito religioso e apresentamos como sendo a vontade de Deus, e muitas vezes esses hábitos religiosos são colocados num patamar superior à ética da fé. E Jesus pergunta, por quê que vocês substituem e violam o mandamento de Deus em benefício de vossa tradição? E a propósito disso, antes de ontem, eu escutava um professor João Batista Libânio, um padre jesuíta já falecido, que recordava-nos de algo que está às claras, mas ninguém percebe, praticamente ninguém. Ele dizia, eu me recuso a dizer que amo a Deus acima ou sobre todas as coisas. Eu amo a Deus em todas as coisas. Eu não amo a Deus acima de meu vizinho. Eu amo a Deus no meu vizinho. Então, eu fui conferir as passagens na Bíblia, no hebraico e no grego, que falam de amar a Deus. Em nenhuma delas, aparece a preposição sobre ou acima. Em nenhuma. Nós lemos amar a Deus com todas as forças, com todo o entendimento, com todo o coração, mas não há nenhuma preposição que ponha o amor a Deus numa escala superior ao amor aos outros, à natureza. Não há. Nós vamos vendo como é que uma tradição discursiva vai se construindo e se sobrepondo à própria letra da Bíblia. O certo é que Jesus estava, nesta narrativa, decidido a fazer o mesmo que ele havia criticado em Mateus 15:3. Ele estava negando empatia a uma estrangeira. E ao fazê-lo, Jesus estava na iminência de violar o mandamento de Deus em nome de uma tradição rixosa e xenofóbica. Lembremos-nos que o testamento judaico, que nós chamamos de Antigo Testamento, encontra-se repleto de mandamentos divinos
que exigem responsabilidade sagrada diante do estrangeiro, do pobre, da viúva, dos desamparados. Podemos ver, por exemplo, em Levítico, capítulo 19, a partir do versículo 33, o expresso mandamento divino para com a responsabilidade de todo o povo de Israel diante da pessoa desamparada. Mas Jesus, em nome de uma tradição rixosa e xenofóbica, estava na iminência de violar o mandamento de Deus em benefício desta ridícula tradição. Ora, não fosse esta mulher dita inimiga, não fosse a intervenção desta mulher dita inimiga, eu rasgaria do testamento cristão as palavras de Jesus que aparecem em Mateus 25, 35. Fui estrangeiro e vós me acolhestes. Esta palavra de Jesus, fui estrangeiro e vós me acolhestes, que aparece em Mateus 25, 35, não mereceria nenhum respeito se esta mulher não houvesse levado Jesus a reposicionar-se na vida. Isto nos coloca, por exemplo, diante do problema da visão mágica que nos foi passada sobre Jesus. Como se Jesus, assim que saiu do ventre da Virgem Maria, já tivesse total clareza sobre sua missão no mundo. Ah, sim, eu fui concebido pelo Espírito Santo. Não, Jesus não sabia de nada disso. Jesus foi tomando consciência e foi construindo a consciência de sua missão à medida que ele foi se encontrando com situações na vida, foi vivendo experiências na vida. E esta mulher revelou a Jesus algo de sumamente importante acerca de sua missão, de que sua missão não deveria conhecer a barreira étnica, de que a dor do outro é de minha responsabilidade. Eu iniciei esta reflexão dizendo-lhes que, para mim, a pergunta que esta narrativa coloca é: o que é uma grande fé? E que esta narrativa responde a essa pergunta narrativamente. Não sei se vocês estarão de acordo comigo, mas a mim me parece que, nesta narrativa, uma grande fé é tornar-se grande o suficiente para que o outro grite em nós. Esta mulher diz: tem compaixão de mim, mas o sofrimento era, antes de tudo, o sofrimento de um outro. Então, uma grande fé seria nos tornarmos suficientemente grandes para que a dor do outro, da outra, grite em nós e possa ser sanada. Nesse sentido, uma grande fé é algo muito distinto de uma fé puramente mentalista. Uma fé que consiste em dizer: eu acredito nisto e naquilo. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Eu acredito que seus ensinamentos são corretos. Acredito que ele voltará para julgar o mundo. Acredito no céu, no inferno. Isto não vale nada. Nada, 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 nada. Porque todo mundo que fez aula de direção numa autoescola acredita que andar com excesso de velocidade é perigoso. Isto faz com que os pés sejam mais leves? Não, não faz. Todo mundo acredita que ser gentil é bom. Mas acreditar que ser gentil é bom é suficiente para que as pessoas sejam gentis? Não, não é. Então esta fé que disseram que é fé não vale nada. É tolice, é lixo. Fé é outra coisa. É uma experiência de transportar dentro de si as dores dos outros. E não só a dor do outro próximo, do outro de quem gosto,
mas a dor daqueles ditos inimigos. E eu insisto em dizer dito inimigo, porque o inimigo é quase sempre uma construção da linguagem. A linguagem constrói inimigos e vítimas. Existem sim vítimas, existem sim inimigos, mas muitas vezes o inimigo é uma construção de um discurso para que grupos estejam separados, guerreando, e da guerra castas muito espertas se beneficiem. Ora, quando o outro grita em nós e nós tomamos posição, eis aí a fé nascendo. A fé em Jesus não é suficiente. A fé de Jesus já é um pouco mais, é quase suficiente. Mas a fé desta mulher, que antes de tudo tinha fé no que estava sentindo, tinha fé de que sua filha tinha o direito de experimentar a libertação de seus sofrimentos. A fé desta mulher é a fé de que nós necessitamos. Que meditemos mais nesta palavra e que nós nos descobramos nesta narrativa, sendo parceiras e parceiros desta mulher, a fim de que a nossa fé seja uma fé grande. E que nós escutemos os gritos da terra, dos animais, dos humanos e não humanos que gritam em nós. Desta vez não vou cortar. Que a narrativa se prossiga no coração de vocês. E a minha mais profunda gratidão a pastor Wellington e a pastora Odja pelo convite, a vocês pela acolhida generosa e a graça infinitamente bela de podermos ser uma comunidade que escuta, saboreia e se sente desafiada pelo Evangelho de Jesus. E hoje, particularmente, pelo Evangelho desta mulher, dita inimiga, que todavia é nossa amiga. Obrigado. Amém.